Cheguei no consultório, agenda lotada, 8 pacientes no dia, tudo cronometrado, recepção cheia, telefone tocando, aquela coisa toda. E aí vem a pergunta: eu preciso entender a tal dessa jornada do paciente se a minha agenda tá cheia? Esse é mais um episódio de extração de dúvidas. It's okay, I didn't actually pull out the tooth. Existem dois tipos de agenda. Primeiro é a agenda saudável, aquela agenda onde o paciente está ali, está evoluindo, você está fazendo o tratamento dele, você sabe tudo, você chega no consultório, você vê aquela agenda cheia de pessoas e pensa: minha cabeça está tranquila, minha saúde mental está em dia, eu estou aqui todo organizado. E depois vem a segunda agenda. A segunda agenda é aquela caótica. Você não sabe o que está se passando ali naquela clínica. É o paciente que está atrasado, o paciente que encaixou, é aquela urgência, é aquele provisório que caiu. É uma série de coisas que você não tem noção do que pode estar acontecendo e tá ali, né, com um extintor de incêndio para tudo que é lado. Tudo isso para te dizer uma coisa: às vezes a agenda pode estar super cheia, mas ela não quer dizer que o teu consultório está crescendo. Não, muito pelo contrário. Se você tá estressado, se você tá cheio de conta para pagar e não sabe como é que a agenda tá cheia e não consegue pagar as contas, sim, não tem escapatória. Vocês vão ter que aprender isso. O que é a jornada do paciente, afinal de contas? É você entender em que fase que o paciente está. Nós podemos fazer várias jornadas. Você pode fazer a jornada do paciente que fez a implantodontia, a jornada do paciente que é da endodontia. Existem N jornadas do paciente. Isso tudo se resume a processos e como você vai se comunicar em cada um desses processos que o paciente vai passar. Ou seja, se o paciente é de implante, ele vai passar por uma fase de atração, porque ou ele vai ser indicado, ou ele vai ver as suas redes sociais, ou ele vai ver o teu site. Depois ele vem para aquela fase onde ele vai tirar as dúvidas dele, vai decidir se você é a clínica que ele quer ou não. Depois disso, nós temos a parte em que ele agenda, nós temos a parte em que ele vem para consulta, temos a consulta, depois nós temos o pós-consulta, depois nós temos a rechamada, a reconsulta. Ou seja, isso é uma jornada, né? É como que o paciente vai chegar até você, até a hora que ele vai sair pela porta do seu consultório. E a jornada não termina por aí. Depois tem a parte do telefonema, tem a parte das mensagens e daquele relacionamento que você vai construindo a longo prazo com o seu paciente. E sim, isso tudo você tem uma forma específica de se comunicar em cada parte. E uma coisa que você tem que entender é que essa jornada não é para organizar a sua agenda. Ela é muito mais profunda do que isso. Como é essa jornada do paciente? Você vai conseguir organizar a sua rotina, a sua agenda, você vai saber quais são os casos que você tem para aquela semana, você vai ter uma série de coisas boas, vai ter muita previsibilidade do seu próprio caixa, porque imagina você ter uma agenda cheia de gente que, não sei, eles não vão pagar, eles não é um tratamento retrabalho. Gente, isso é um problema. Isso, se tá acontecendo esse tipo de coisa, porque você tem que rever o seu trabalho, inclusive, né? Na época que eu tinha minha clínica, isso fazia toda a diferença, porque pro paciente é muito melhor. Imagina você economizar o tempo e o dinheiro do paciente. Para que fazer ele vir até o consultório? Vamos pensar no caminho inverso. Porque a gente pensa muito na nossa sustentabilidade da clínica, mas nós temos que pensar na vida do paciente. Se você tem tudo organizado, esse paciente vai confiar mais em você e você vai fazer melhor para o paciente. Porque o que acontece? Nada melhor do que o paciente não precisar perder tempo para ir no dentista, porque vamos lá, né? Quem é o paciente que acorda de manhã e fala: ai, hoje eu vou passear no dentista? Nenhum. Eu não conheço nenhum paciente que goste efetivamente de ir no dentista. O paciente não gosta de ir no consultório. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar tanta confiança que ele vai querer ir no nosso consultório porque ele sabe que ele não precisa ir tantas vezes. E é isso que a gente faz para fidelizar o nosso paciente e para devolver saúde para ele, né? Porque no final das contas, o que a gente quer é devolver saúde, né? Nós nos formamos para isso. Vamos para alguns problemas que acontecem quando você não acerta a jornada, quando você não sabe sobre ela. Você não tem organização do seu consultório, nenhuma, nem organização financeira, nem dos casos, você não sabe nada, nem se você quer divulgar os casos, se você não sabe o que você vai ter na semana,
como é que você vai pensar, né? Poxa, esse caso aqui é legal pra eu postar nas minhas redes sociais e não sei o quê. Você não vai precisar pensar muito na hora de fazer um post, porque a sua rotina já tá organizada, então isso vai ser uma coisa rápida de fazer, entendeu? Porque você já sabe o que você tem que fazer. Então isso vai economizar tempo e vai te ajudar lá a fazer os posts, que é algo chato que você não gosta de fazer, certo? Depois é a falta de previsibilidade. Então, como você não acompanha cada fase do paciente, a agenda ela vira uma caixinha de surpresa, né? Então, imagina que você tem que comprar material. Como é que você vai comprar um material se você nem sabe o que pode vir a faltar? Imagina você tá ali, tem que fazer um clareamento, aí pensou, ui meu Deus, não tenho clareamento. Por quê? Porque não se organizou, não viu o que tinha na semana, não sabe em que fase do tratamento o paciente está. Então a gente tem que se ligar dessas coisas. E depois também, puxando um pouquinho para a comunicação com o paciente, que é algo muito importante também, porque comunicação não é promoção, não é marketing. Uma boa comunicação com o paciente faz dele ser uma pessoa esclarecida. O que é o paciente ter esclarecimento? É ele estar bem informado, é ele saber qual é o papel dele dentro da saúde bucal dele. E isso é comunicação. Sim, isso faz parte do marketing, faz parte da promoção. A gente pode usar isso para mostrar, para divulgar nosso trabalho? Podemos. Mas o mais importante é comunicação é para a gente se comunicar bem com o nosso paciente, para ele sair esclarecido, para ele saber quais são os direitos, deveres, quando que ele tem que procurar o dentista. Quando o paciente sai esclarecido, quando ele sai informado, ele sabe que por mais que ele tenha o seu número pessoal, ele não vai te ligar às 2 horas da manhã, porque ele sabe o que ele tem que fazer, porque ele foi informado. Como que eu posso fazer para informar ele? Você pode fazer PDFs, pode mandar mensagens explicativas, não abandone o seu paciente, né? Depois de 3 meses, manda uma mensagenzinha. Assim você nunca vai ter problemas, né? Se você tem um paciente que ele fez uma faceta e que você sabe que pode dar algum problema, você tem que conversar com ele. E aí, tá seguindo as recomendações? Por quê? Porque o paciente ele não vai lembrar, né? O que acontece? O paciente ele fez a faceta. Vou dar o exemplo da faceta, mas vocês podem jogar para qualquer outra coisa. Fez a faceta de resina e aí o dentista disse: você não pode comer coisa dura. Claro que na primeira semana ele vai cuidar muito, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ele vai começar a relaxar. E aí que você entra, na comunicação, porque aí você tá prevendo algo que vai acontecer, entendeu? Agora vamos tentar jogar para outros lugares, ok? Então quando você entende essa jornada do paciente, a sua vida para de ser um caos e ela começa a entrar nos eixos. Inclusive é muito mais fácil também para você passar isso para quando você tem uma assistente, quando você tem uma secretária. É muito mais fácil essa comunicação quando todo mundo entende em que fase que o paciente está. E é muito bom para o paciente também. Até na parte da agenda, que é muito mais fácil para você organizar a sua agenda. De manhã eu prefiro atender isso daqui, à tarde eu prefiro atender tal coisa. Então é muito mais fácil de você gerenciar o seu tempo, a sua agenda e também perceber qual é o tipo de paciente que você está tendo. Imagina que você tem tido muito retrabalho. Você só vai saber se você mapear essa jornada, se você saber quantos pacientes são de retrabalho, quantos pacientes são de... Senão você não vai estar vendo isso. Vai ser uma bola de neve e você vai vivendo naquela bola de neve, entendeu? Então entender essa jornada, a partir de hoje, fica aqui o esclarecimento. Não é opcional. É obrigatório. Na verdade, o que vocês têm que se dar conta é que tudo que eu falo aqui não é novidade para vocês. Eu só trago de um contexto de marketing, certo? De gestão. Mas se vocês lembrarem das aulas clínica, né? Se vocês lembrarem quando vocês vão fazer qualquer tratamento com o paciente, você sempre tem que pensar em que tratamento, né? Você tem que pensar no planejamento daquele caso, você tem que pensar em tudo. Planejar um caso é a mesma coisa que planejar qualquer coisa na sua vida, entendeu? Então, assim, você tem que saber em que fase o paciente está, tem que saber quando falar desse jeito com ele, quando falar daquele jeito, porque o paciente é um ser humano, certo? Nós estamos lidando com seres humanos todos os dias. Cada um tem uma personalidade, um é um pouco mais aflito, o outro é um pouco mais ansioso, o outro é um pouco mais esperto, o outro é, né, meio tapado. Então, assim, a gente tem aquele paciente mais chato, o mais exigente, aquele bem cricrizinho. Então, assim,
Quando você tem uma ferramenta, uma jornada, você tem tudo muito organizado, você consegue se preparar para esse paciente. E aí você não vai ficar estressado e nem o paciente, porque você vai reconhecer quando você tem que ser desse jeito e quando você tem que ser daquele jeito. E assim você consegue dar o tratamento personalizado, que é o que a gente tanto prega quando vai falar nas redes sociais. Ah, meu tratamento é personalizado. Um tratamento personalizado é resolver o problema da pessoa o mais rápido possível, sem dor e sem dúvidas, certo? E se você quer estruturar melhor essa jornada do paciente, se você quer saber melhor como funciona isso, já me segue aqui no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo como esse. Se você quer estruturar a sua gestão, eu também tenho um livro que se chama A Jornada do Dentista Empreendedor. Pegou a referência? É isso aí, gente. Beijo da prima, por hoje é isso.